eu não terei tempo para passar a palavra a vocês para participação. Mas o Evangelho Redivivo, na sua essência e organização, é participação das pessoas presentes. O facilitador é um facilitador do processo mesmo. Ele não vai ficar falando mais do que o necessário, que será a apresentação do tema e a condução do processo para que as pessoas participem. Então, o trabalho está organizado com base em alguns livros que estão em elaboração. Nós estamos com o 5º livro publicado, o 6º está em elaboração, serão 9 livros para estudar os 27 livros do Novo Testamento, incluindo as cartas, as epístolas, inclusive o Apocalipse. É um trabalho de estudo de longo curso, não é para quem tem pressa. Quem tem pressa já tem que participar de cursos relâmpagos e normalmente não aprende aquilo que precisa aprender, porque tem muita pressa. Nós temos a eternidade pela frente e o Evangelho Redivivo, ele surge como uma consequência, essa metodologia, de um trabalho de 40 anos praticamente do movimento espírita. Allan Kardec previu a necessidade de um curso regular, nós diríamos hoje de um estudo regular do espiritismo, e nós levamos mais de 100 anos para conseguir, e a espiritualidade, vendo a resistência de nós os adultos, iniciaram a tarefa pelas crianças, criando então a evangelização espírita infanto-juvenil, que foi a primeira metodologia sistematizada que foi lançada no movimento espírita brasileiro e para o movimento espírita mundial. Lançada em 1977 como campanha nacional de evangelização, em 1978 já era uma campanha permanente pela aprovação do Conselho Federativo Nacional, porque já tinha atravessado as fronteiras do Brasil e havia se observado da sua necessidade de ação constante. Alguns anos depois, 5 anos mais ou menos, vai surgir o estudo sistematizado da doutrina espírita, já também como fruto da experiência que foi se acumulando, agora uma metodologia de estudo para os adultos. Surgiram outros programas de iniciativa de instituições espíritas no Brasil, como o COEM, por exemplo, foi o primeiro curso que eu fiz de mediunidade na FEB, e mais tarde, então, vão aparecendo outros, que eu não vou citar todos aqui, que são muitos que apareceram pelo país ao longo do tempo. Mas a FEB lançou o ESG, então depois, mais tarde, por pedido do movimento espírita de redução do tamanho do ESG, que era muito grande, o pessoal tem pressa para tudo, então a Cecília Rocha concordou desde que não se perdesse o conteúdo. E criou-se, então, o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. As pessoas que tinham pressa, não queriam fazer 4 anos de ESG, agora fazem 2 anos de ESG, fica mais 5 fazendo o EAD. Então, eu acho ótimo isso, sabe? Então, nós vamos para as metodologias que vão sendo desenvolvidas, vão aparecendo várias metodologias. Em Minas aparece o miudinho, num certo momento, não estou falando de ordem cronológica, só citando rapidamente como é que foi organizado isso tudo. O miudinho, ele apresentou um trabalho de uma inspiração superior magnífica, trazendo então o exame versículo a versículo do Novo Testamento. E isso era uma metodologia que, se Kardec tivesse apresentado na sua época, se ele não tivesse escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, tivesse convidado a gente para ir diretamente para o Novo Testamento, que fosse só o Novo Testamento, o Espiritismo teria sido ortodoxo. Hoje nós teríamos o Espiritismo ortodoxo, nós não estávamos preparados. Então era preciso trabalhar, dar tempo ao tempo, para que nós amadurecêssemos. E levou esse tempo todo, mais de 150 anos de movimento espírita, para de fato amadurecermos e termos condição de absorver essa metodologia. O miudinho já trouxe essa importância desse estudo. Vai surgir um método no Mato Grosso chamado de estudo reflexivo, que também trouxe sua contribuição, mas nós vamos ter várias outras contribuições que vão aparecendo por iniciativa das federativas e das casas espíritas, até que nós tivéssemos amadurecimento para entender essa proposta que o Evangelho Redivivo traz. É o primeiro método de estudo da nova era.
Nós estamos adentrando a regeneração, e esse é o primeiro método que aparece como fruto do acúmulo das experiências, em que agora, tanto os responsáveis como os participantes temos maturidade para absorver um método como esse. Como é que nós nos organizamos? Nos organizamos como todo estudo, em salas, de preferência com cadeiras móveis, que não sejam fixas, que as pessoas possam se movimentar e que a pessoa que vai conduzir o processo não seja professor, não é professor, nem mais é monitor, como a gente chamava no ESD. Porque ele não vai monitorar, ele vai facilitar o processo. Alguém disse assim, vocês ficam mudando as palavras. Não adianta mudar só palavras, mas nós nunca mudamos as palavras sem que elas tenham significado. A mudança da palavra acontece quando o movimento está em condições de absorver e está já aplicando conforme, ou está sendo convidado para aplicar conforme a palavra traduz. Então, o facilitador, ele vai facilitar esse processo, que a gente vai explicar rapidamente para vocês. Bem, dentro dessa organização, então, nunca trabalhar sozinho, no mínimo 2. E nós temos visto grupos funcionando com 5 facilitadores, 6 facilitadores, e funciona magnificamente bem. 2 se preparam de cada vez, mas os outros participam o tempo todo, dando sempre a preferência de manifestação para os participantes. Os facilitadores esperam o participante falar. Se for necessário, o facilitador agrega alguma coisa. Porque muitas vezes os participantes que recebem o livrinho, que podem baixar pela internet, podem comprar o livrinho, leem antes, se preparam, vêm preparados para o estudo e trazem a sua contribuição. Com o tempo, vão aprender a fazer suas pesquisas, vão ter condição de, então, dar a sua participação, sua contribuição. E nós recomendamos, já falamos, que o ideal são 2 horas de trabalho, para ter tempo para os participantes falarem à vontade. Antigamente, quando participantes diziam, mas aconteceu comigo, opa, vamos lá, não dá tempo de saber como é que aconteceu com você. Porque nós temos aqui um conteúdo para apresentar, não somos mais conteudistas, não. Quando a pessoa fala assim, olha, aconteceu comigo, por favor, coloque. A pessoa vai contar, sobre isso aí do perdão, olha só, eu tive uma dificuldade tremenda para perdoar, mas então aconteceu isso, aquilo, eu consegui perdoar. Esse depoimento vale muito mais do que a gente ficar falando as teorias do perdão que estão desde lá atrás, antes do Novo Testamento. Deu para perceber, gente? O depoimento é fundamental, é depoimento de vida. Então a pessoa tem que ter tempo para colocar isso. Nós não vamos fazer terapia de grupo, não é terapia de grupo, não. De ficar falando, veja só, como é que eu vou resolver? Bom, isso aí é para o atendimento fraterno. Aqui a pessoa vai contar experiências vividas, que ela aplicou o evangelho e na vida dela aconteceu o evangelho. Deu para perceber, gente? Então, quando a pessoa começar a falar, como é que eu vou fazer? Olha, quando terminar, fique que nós vamos conversar sobre o assunto. Aí recomenda a pessoa fazer um acolhimento fraterno, não é? Que vai chamar de atendimento fraterno e tal. Mas se ela vai falar uma experiência de vida onde o evangelho funcionou na vida dela, tem que ter tempo para isso. Tem que haver espaço para que, então, esses exemplos de vida ilustrem aquela teoria que nós vamos apresentar. Entendido isso, nós nos organizamos em salas, ideal máximo de 25 participantes, máximo 30 participantes, para que haja uma interação entre os participantes. Mas nós só temos 5, dá para funcionar? Funciona muito bem com 5, com 6, com 10, com 15. Aí, mas o nosso grupo já tem 40 pessoas, divide em 2, forma pelo menos 4 facilitadores e divide em 2, pode até funcionar no mesmo horário, lá na frente vai diminuindo, junta as turmas, porque há uma diminuição natural, faz parte do processo, as pessoas mudam, desistem, tem problema de saúde, nasce criança, arruma um outro emprego, aquela coisa toda da vida. Então, é de preferência, inclusive, né, a gente tem realmente mais de uma turma funcionando no mesmo horário para juntar lá na frente. Falamos resumidamente da organização e de algumas ideias já da metodologia. Eu vou colocar uma apresentação para vocês que a gente vai passar rapidamente, tá bem?
Então, deixa eu compartilhar aqui. Opa! Vamos ver se eu consigo compartilhar a janela. Eu vou compartilhar isso aqui. Vocês estão vendo aqui a apresentação agora, espero eu, né? Se não estiver vendo, por favor, o Wagner me avisa, tá bem? Vou colocar, assim, a apresentação, a metodologia do estudo do Evangelho Redivivo. A metodologia, ela conta, normalmente, com a maiêutica socrática, a metodologia que Sócrates implantou já no seu tempo, na relação com os seus discípulos. Nós vamos passar pela dialógica do Cristo, que o Cristo já introduziu modificações e aperfeiçoamentos, conforme era possível na época, na metodologia de Sócrates, criando aquilo que nós possamos chamar de dialógica cristã, que é o diálogo fraterno em torno da mensagem, não é que Sócrates já havia introduzido, mas Jesus vai trazer isso para o entendimento da lei divina, na sua profundidade, o que Sócrates já tinha iniciado, mas não havia ainda condição da humanidade compreender em maior profundidade naquele tempo. Então, Jesus avançou com a metodologia. Mais tarde, então, nós vamos ver o surgimento da metodologia de Kardec, o método kardeciano, que está aqui presente, nós vamos examinar, conciliado com a orientação que Emmanuel nos traz na parte 2ª, capítulo 3 do livro Renúncia, que ele coloca nas palavras de Alcione: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Todo facilitador vai memorizar isso, tá certo? Então, o método kardeciano é essa orientação de Emmanuel. O Evangelho, aqui nesse momento, a gente pararia e pediria para alguém ler. Tá bem? Na nossa reunião do Evangelho Redivivo, o facilitador não lê lâmina. Ele pede muito raramente, só quando ele precisa de dar explicação. Mas aqui nós estamos fazendo um trabalho de apresentação para vocês. Esse aqui é um exemplo de como não deve ser o trabalho do Evangelho Redivivo, tá bom? Isso aqui é mais parecido com a palestra. No Evangelho Redivivo não cabe isso. Evangelho Redivivo é para a participação das pessoas, a gente vai voltar aqui a colocar. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, aí nós temos que combinar, viu, Wagner? 2h30 ou 3 horas de trabalho para que a gente aplicasse já na própria capacitação a metodologia do Evangelho Redivivo, tá bem? Então, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Emmanuel, do Consolador, o livro O Consolador, na questão 282. Meditem sobre isso, guardem bem, anotem, se vocês estão se preparando, gente, uma canetinha com papel ou celular com uma nota aberta para ir anotando, ou no seu o instrumento que você tiver, né? Hoje tem vários instrumentos que você pode utilizar. Anota aí, o Consolador, questão 282, para ler depois e meditar, tá certo? Então, nós vamos já comparando aqui a metodologia de Kardec, que é a apresentação da tese. Kardec fazia a apresentação da tese, a discussão do tema, do assunto, a síntese e conclusão, com ou sem antítese, nós vamos explicar, e as reflexões finais. Então, já relacionando isso com o Emmanuel, e aí nós vamos entrar em detalhes em seguida, Kardec, apresentação da tese. Emmanuel, ele vai dizer, os contextos históricos, de linguagem, geográficos, culturais, de personagens, etc., é o conhecer de Emmanuel. Então, nós vamos pegar, dentro da apresentação do tema, contextos históricos, de linguagem, geográficos, culturais, de personagens, e assim por diante. Kardec começou o Evangelho segundo o Espiritismo fazendo algumas explicações de palavras, de termos, de cultura da época. Então, isso é importante também, é o conhecer, tá bom? Muito bem. Discussão do tema, então. É a segunda etapa. Aqui nessa parte viria o conhecer e o meditar a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, segundo Emmanuel, é ater-se ao conteúdo, não à forma. É entender, é extrair o espírito da letra, tá bem? Síntese ou conclusão, com ou sem antítese. O que seria uma antítese? Allan Kardec colocava isso. Tem ideias divergentes.
autores que discordam, pessoas que pensam diferente, que você considera que é importante apresentar. Nessa hora, o facilitador apresenta, não abre para ficar discutindo essas bobagens, tá bem? Olha, aqui tem um pensamento divergente, tal, todo mundo conheceu, vamos em frente, certo? Porque o que importa é, depois da discussão do tema, ir para a síntese. Então, a apresentação do tema. Na discussão do tema, você vai fazer análise, desmembra em partes, para entender todas aquelas partes. Na síntese, você junta tudo outra vez, levando para uma conclusão, para então a pessoa entrar no processo da meditação e do sentir de Emmanuel. E aí vem as reflexões finais, que é aquele esforço de entendimento, introjeção, não é, depois da análise, a síntese, a introjeção do conteúdo, para então ir para o esforço de vivenciar a mensagem do Cristo, conforme Emmanuel coloca em Renúncia. Então nós vamos fazer essa correlação com a análise da tese, junto com conhecer, e também no momento do fechamento ou síntese. O meditar primeiro, então, aqui para a gente entender, não é? Houve a apresentação da tese, essa apresentação da tese leva de 10 a 15 minutos, se você tem 2 horas, 1h30 no mínimo de trabalho, 10 a 15 minutos, aí o facilitador normalmente apresenta essa tese, às vezes ele já conta com a participação dos participantes, com a manifestação dos participantes, então nós vamos ver aqui que há vários tipos de meditação. Nós vamos nos referir a 2 simplesmente aqui, porque nos interessa esses 2. A discursiva, que diz respeito ao intelecto, o entendimento. Você olha, por exemplo, alguma coisa e começa a fazer uma análise. Ali eu estou vendo tal coisa, você está identificando as coisas que você está vendo. Quando você vai fazer discursivo, você lê um texto. Lê o texto e vai pensar sobre o texto. Então, é uma meditação discursiva. O autor disse aqui tal coisa, estou lá pensando comigo mesmo o que o autor disse e tal. É uma meditação discursiva orientada com base em alguma coisa que eu estou vendo ou que eu estou lendo. A introspectiva é a interiorização. Nós vamos para dentro de nós mesmos, o mergulho. Exige aprender técnica de concentração, não é? Para, então, alcançar o sentimento. E ali, no alcançar do sentimento, fazer então, não é, uma checagem entre os valores que nós já temos e os novos valores que estão sendo propostos. Muito bem. Então, na discussão do tema, nós vamos ver que aqui entra a meditação que é discursiva. E é uma meditação conjunta, onde cada um está falando e nós estamos ouvindo, nós também vamos apresentar o que nós temos para agregar, e assim sucessivamente. Na síntese ou conclusão, com ou sem antítese, nós vamos entrar no meditar e o sentir de Emmanuel. Então, aqui na síntese, nós já vamos para essa meditação que vai encaminhando para a introjeção. Ao mesmo tempo que nós estamos ouvindo, nós estamos trabalhando o nosso interior para ver se a gente identifica aquela mensagem com o nosso sentimento. E ali já começa aquela questão da checagem dos valores, que a gente faz, às vezes, na própria presença. Ninguém está sabendo que a gente está fazendo isso. Não é naquele momento que, às vezes, aparece, olha, aconteceu comigo, porque aí a gente vai, nossa, olha só, eu não conseguia perdoar, mas aconteceu tal situação. Ixi, eu não conseguia entender a prece de jeito nenhum, mas conforme está sendo colocado aqui hoje, é o dia de tratar da prece, né? Então, como está acontecendo, aconteceu comigo essa situação? Eu vi que a prece funciona mesmo, porque aconteceu comigo isso. Então, aquilo está trabalhando o sentimento de todo mundo, tá bem? Vai para o campo do sentimento. Aqui a meditação discursiva deve ser conduzida para a introspecção na busca de iluminar o conhecimento pelo sentimento. Jesus deixou isso muito claro, está em Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele não diz que a boca fala do que está no pensamento. Ele diz que a boca fala do que está no coração. Porque quando a gente pensa, o pensamento já é fruto do sentimento. Descartes disse que ele disse assim, penso, logo existo.
Porque na época havia aquela história de dizer que a nós mesmos era ilusão. Que tudo era ilusão, não existia nada de fato, tudo era ilusão. Olha que elucubrações filosóficas nós criamos ao longo do tempo. Aí Descartes se pôs a examinar isso. Ele foi tentando se apagar, se anular tudo, mas ele não conseguiu deixar de pensar. Então ele parou e disse assim: penso, logo existo. Só que quando nós vamos para uma meditação mais profunda, numa introspecção profunda, em que a gente alcança o nosso sentimento, nós veremos que é possível paralisar aquela vibração de pensamento naquele momento. Tá bem? Então nós estamos concentrados tudo no nosso sentimento. Isso é muito raro de conseguir, muito raro mesmo de conseguir. Mas é possível se conseguir. Portanto, nós podemos dizer hoje, avançando, né, com todo respeito ao trabalho de Descartes, que foi um trabalho maravilhoso para despertar a nossa consciência, podemos dizer hoje: sinto, logo existo. Então, no método kardeciano, vamos aprofundar um pouquinho a discussão da tese aqui. Apresentou a tese, leva ali uns 10, 15 minutos, vou elevar de 45 a 60 minutos, e se você tem 2 horas de trabalho, você pode até elastecer um pouquinho mais, a discussão da tese. Neste momento, a participação é fundamental. É o desenvolvimento daquele assunto, mas nós não podemos ficar só no conteúdo. É preciso avançar para que aquele conteúdo passe a fazer parte da vida das pessoas. Então, após a apresentação geral, os participantes são convidados a se manifestarem, buscando enriquecer o assunto com informações fundamentadas nas orientações espíritas, sempre apoiadas nas obras de Kardec e nas subsidiárias, fiéis à doutrina espírita, sempre que oportuno, correlacionando os assuntos com as suas experiências de vida. Vejam, gente, experiências de vida são coisas já acontecidas. Tá bem? Muito bem. Eu estou com um problema muito grave. Se a gente deixar falar, vai virar terapia de grupo. Se está com um problema grave, né? Olha, vamos fazer o seguinte: fique conosco quando terminar, e aí eu converso com você. Aí o facilitador encaminha essa pessoa para o acolhimento fraterno da casa espírita, certo? Dá aquele consolo inicial que precisa dar, o facilitador tem que se preparar para isso, ele consola a pessoa naquele momento, precisa ouvir a pessoa, dizer para ela: olha, nós temos na casa uma coisa chamada acolhimento espiritual ou atendimento fraterno. Então, eu vou te encaminhar, não é? Passar para você, funciona aqui na casa, você pode ligar ou você pode vir tal dia e tal, e combinar para você ter esse acolhimento, esse atendimento fraterno. São pessoas especializadas para atender nesse sentido. Agora, se é uma experiência de vida, algo que já aconteceu, aquilo vai ajudar todo mundo a ter uma visão mais ampla daquele conteúdo. Observação: é importante que os participantes e facilitadores sigam os textos do livro do programa O Evangelho Redivivo, porque tem gente que pega e cria tudo de novo. Tem um trabalho imenso, a gente reconhece que tem facilitador que tem capacidade para isso, mas no Evangelho Redivivo, o trabalho está sendo feito com orientação espiritual. É importantíssimo que a gente respeite aquilo. Podemos agregar algo? Podemos, lógico que sim. Podemos deixar de colocar alguma coisa? Lógico que pode. Depende do grupo, tem aspectos que você vai aprofundar mais ou menos. E você pode agregar uma mensagem de Emmanuel, pode trazer alguma coisa de Kardec. Lógico que pode. No entanto, não é atenção para não sair fora do tema. É preciso alcançar o objetivo que está proposto no encontro, porque vai num crescendo. Vai num crescendo. E há assuntos que a gente quer esgotar. Não tem como esgotar, gente. Toma cuidado, nós não temos que ser conteudistas. Nós vamos voltar ao assunto várias vezes. Na medida em que o grupo for amadurecendo, o mesmo assunto volta, mas volta num nível de aprofundamento maior. Tá bem? Discussão da tese, uma ideia sobre a dialética socrática. Então, a dialética foi ensinada por Sócrates, que viveu entre 470 a.C. e 399 a.C., e é divulgada por Platão. Então, a dialética é a palavra originária do grego, dialectic,
que significa a arte de dialogar. Consiste em uma forma de filosofia que pretende chegar à verdade através da contraposição e reconciliação das contradições. A dialética propõe um método de pensamento que é baseado nas contradições entre a unidade e a multiplicidade, o singular e universal e o movimento da imobilidade. Então, nós vamos comparar uma coisa com a outra. Eu vou interromper, vocês vão ver eu fazer uma coisa aqui, não é? Que a lâmina passou por revisão e a gente deixa passar certas coisas, não é? Então, aí, olha só, a gente já ajusta, não é? E aqui no finalzinho, ó, a dialética propõe um método de pensamento que é baseado nas contradições entre a unidade e a multiplicidade. Então, aqui, olha, vale um azinho. O singular e universal e o movimento e a imobilidade. Tudo bem? Então, para Platão, o que nós vamos ter? É um método eficaz para aproximar as ideias individuais às ideias universais. Tem outro erro aqui. Platão disse que a dialética é a arte de questionar e responder algo. Está no livro 1, item 222, página 36, não é? Da dialética de Platão. Então, vamos aqui ajustar de novo a arte de questionar e responder. Então, diz assim, é um método eficaz para examinar as ideias individuais, para aproximar as ideias individuais das ideias universais. Muito bem. Então, aqui fica uma ideia do que é dialética, vale a pena aprofundar, tá bem? É preciso aprofundar, mas o nosso tempo é curtinho aqui hoje. Então, Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 3. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde. Então, na medida em que vamos amadurecendo, nós vamos entendendo melhor. E Kardec tinha essa visão progressiva, não é? Não só do desenvolvimento das ideias, nas publicações que ele foi fazendo e outras que surgiram depois, porque ele disse que a doutrina não estava completa, como no amadurecimento das próprias pessoas. Ele lançava a ideia, esperava amadurecer, e aí vinha o complemento, a sequência. Tanto é que a codificação é uma obra magistral. O Livro dos Espíritos é o cerne e os outros livros vão desenvolver as ideias que estão no Livro dos Espíritos. E quando a obra é espírita, como a obra de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, a obra de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo, e outros espíritos que escreveram por esses médios e outros médios, quando os médios são sérios, espíritas de fato, o trabalho é espírita, tudo é desenvolvimento do que consta no Livro dos Espíritos e na codificação de Allan Kardec como um todo. O método kardeciano, então, aqui na síntese ou conclusão, na tese, não é, da tese ou do tema, com ou sem antítese. 20 a 25 minutos, no máximo, aqui para essa síntese ou conclusão, não precisa muito mais do que isso, neste momento, salvo algumas vezes que o grupo tem necessidade, o facilitador tem que estar preparado para isso, não é? E sentir do grupo essa necessidade. Mas, normalmente, com 25 minutos, está terminando esse aspecto como máximo. Então, vem para o fechamento ou síntese. É o fechamento das ideias, então, dos assuntos analisados. Segundo o entendimento espírita. Atenção aqui, a gente chama atenção, não é segundo o meu entendimento do espiritismo. Deu para vocês entenderem? Não é segundo a minha ideia, não é segundo como eu acho que é. O que eu acho que é, se eu acho, é porque eu ainda não encontrei, eu estou achando, estou procurando, eu não encontrei ainda. Então, eu vou ficar apresentando meus achômetros para os outros? Isso não faz sentido no espiritismo.
Nós somos facilitadores para apresentar a proposta espírita, e não a minha proposta particular. Que a minha proposta particular pode interessar para uma meia dúzia, não é? De pessoas que vão me seguir. Se eu preciso de seguidores, ainda sou necessitado de seguidores, então eu vou ter alguns seguidores. Agora, quando a gente entendeu a proposta que Jesus veio trazer, nós somos seguidores do Cristo, todos nós. E não precisamos de outro para seguir, porque é o nosso modelo e guia. Está apresentado na questão 625 do Livro dos Espíritos. Deu para entender? Para acabar com essa história de adoração de uns com os outros, que nós não precisamos adorar o nosso semelhante. De onde é que surgiram os santos? Dessa necessidade da nossa ignorância primitiva de ficar adorando os intermediários que vieram trazer a mensagem do Cristo para nós. Nem Jesus aceitou a adoração. Quando o homem se ajoelhou diante dele, ele agarrou a mão do homem e disse assim: levanta-te, homem. Você está ouvindo isso? Levanta-te, homem. Homem, como gênero humano, vale para todo ser humano. Levanta-te, criatura humana. Porque nós não precisamos nos adorar uns aos outros. Nós adoramos a Deus, nosso Pai, ainda sabendo por quê. Porque isso está proposto no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós creiamos em Deus, mas sabendo por quê. Quando você sabe por que você forma a convicção, você já não é mais dependente da crença. Você sabe que é. Então a gente pode hoje, como espírita, até dizer, se for preciso, eu não creio em Deus simplesmente. Mais do que isso, eu sei que Deus existe. E nós temos argumentos para isso que o Espiritismo apresenta. Então, é o fechamento das ideias dos assuntos analisados segundo o entendimento espírita, que deve ser conduzido de tal forma que propicie aos participantes oportunidade de reflexão da própria conduta moral, das escolhas realizadas na existência, é aquela checagem do passado, é aquela avaliação, é avaliando se essas escolhas, essa conduta guarda ressonância ou guardam ressonância com as lições do Cristo. Olha que coisa incrível, não é? Então, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, lição 168, vai dizer, tá com a canetinha anotando aí? Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Oh, meu Deus. Nossa. Sinceramente, eu chego a me arrepiar em certos momentos, sabe? Na profundidade do ensinamento que os Espíritos nos trouxeram e que a gente muitas vezes lê e passa por cima. Tem que estudar, gente, meditar, examinar. Olha a proposta do Evangelho Redivivo para nós. E aí vem o sentir. Eu quero deixar uns minutinhos para abrir aqui para conversar um pouquinho com vocês, ainda que o tempo seja apertadinho. Autoconhecimento, mais interação, mais participação, mais acolhimento. Então, esse sentir, esse conjunto do indivíduo na busca de autoconhecer-se, na interação com seu semelhante, na troca das ideias, do conhecimento do conteúdo e das experiências que são fundamentais na vida, a participação nessa relação que, inclusive, vai melhorando, o indivíduo vai melhorando a sua relação com o semelhante, a sua própria participação no grupo, na família, no ambiente de trabalho, e o acolhimento não é o acolhimento do facilitador só em relação aos demais. É o grupo aprender a acolher-se uns aos outros, seus próprios membros. Aqui eu conto uma experiência rápida. A minha mulher, na época a gente chamava de aula, né? Ela era facilitadora, era monitora na época do ESD na FEB, de uma turma. Ela acompanhou durante algum tempo essa turma. E tinha uma pessoa muito difícil na turma, muito difícil. E ninguém gostava da participação dela. Ela já tinha saído de vários grupos. E aí ela chegou nesse grupo aí, o grupo já estava em andamento quando ela chegou no grupo, e era uma dificuldade tremenda, tremenda. Quando ela estava presente, o pessoal até orava para ela não vir, porque ela atrapalhava o estudo. E um dia ela não veio.
E o grupo, então, pediu para conversar com os facilitadores. A minha mulher estava ali como facilitadora. E eles começaram, então, a reclamar que tinha que falar com essa pessoa para ela não fazer o que ela fazia. E ela já tinha saído de vários grupos por causa disso, porque já tinham falado com ela, falava com ela, ela saía do grupo. Então, a minha mulher disse a eles que, já que eles tinham proposto o assunto, ela fez a pergunta para eles: por que é que nós estamos aqui? E foi fazendo perguntas para eles. Olha a dialética socrática, tá bem? Olha a dialógica do Cristo. Na conversa, quando ele pergunta para o moço assim: por que me chamas bom? Tá bem? Então, eles sempre conversavam. Prestem atenção. Pode não estar registrado no Evangelho as conversas todas, mas ele conversava. Então, ela foi conversando com o grupo. E no final, o grupo entendeu que era preciso acolhê-la. 6 meses, mais ou menos, depois desse acontecimento, um dia essa senhora, que tinha mudado no grupo, já tinha mudado, ela disse: eu queria agradecer muito a esse grupo. Foi o primeiro grupo que me acolheu até hoje. Tem horas que eu me emociono, porque esse é o nosso trabalho na Casa Espírita. E o Evangelho Rede Vivo traz essa metodologia para nós, como participante, aprendermos a acolher o companheiro difícil, para que esse companheiro difícil veja o caminho de como deixar de ser difícil na relação com seu semelhante. Sentir, gente. Vocês têm sentido nos momentos que a gente tem conversado com vocês aqui hoje? Mas se nós pudéssemos fazer o diálogo, esse sentir seria muito mais profundo do que isso, tá bem? O que é sentir? O que será que é isso, gente? Aqui, novamente, nós deixaríamos alguém ler, não é? E ouviríamos vocês falarem, tá bem? Existem expressões do Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. De Franciscano de Xavier, Emmanuel, Fonte Viva, na lição 23. Anotou? Leia essa lição toda, leia essa mensagem. Emmanuel e o estudo da mensagem do Cristo. Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares. Também, não é de Fonte Viva, agora a lição ou capítulo 67. Formato didático do sentir. Nesta etapa, a análise é de natureza emocional. Busca se relacionar à conclusão, conteúdo espiritual, extraído do texto com a nossa vida atual, a fim de propiciar a autoanálise pessoal, de modo que o participante possa sentir no íntimo os sentimentos que se irradiam dos ensinos do Cristo e assim buscar vivenciá-los. Então, para sentir, é importante selecionar bem os textos, delimitar o tema e os subtemas, na questão do conhecer, destacar os pontos destinados à discussão durante o estudo na casa espírita, que é o meditar. Vejo que tudo isso é preparação para o sentir. Direcionar as conclusões ocorridas no estudo para a autoanálise, que é o sentir no final. Então, é um conjunto que vai durar de 1h30, como mínimo, a gente recomenda 90 minutos como mínimo para o Evangelho Redivivo. Não façam com 1 hora só, tá bem? Não é suficiente. De preferência, 2 horas, para dar tempo de acontecer tudo isso. Bem? Então, depois, não é, de tudo isso aqui, aí a gente vai. Depois de realizar todas essas etapas propostas para a preparação prévia do estudo, com o que mais o facilitador deve se preocupar para o momento de reunião do estudo do Evangelho Redivivo? O que é que ele deve se preocupar?
Em meus passos ou em minhas escolhas, o que faria Jesus? É a pergunta. Ele está diante dos seus discípulos. Eu estou de intermediário nesse momento. O Cristo precisa se manifestar através de mim, para tocar o Cristo interno de cada um dos participantes. Como é que Jesus, como mensageiro do Cristo, agiria nessa circunstância? Então, o facilitador, o seu script e o seu papel. Acolhimento. Os encontros propiciam o desenvolvimento do diálogo fraterno. É preciso saber ouvir, ponderar tudo o que está acontecendo, as palavras dos demais, valorizar o outro, a manifestação do outro, as palavras do outro, o sentimento do outro, manter situações de mão dupla que promovam a relação fortalecida entre os participantes. E não é a dialógica não funciona só do indivíduo com o facilitador, é do participante com o facilitador e com os demais companheiros, colegas de estudo, incluindo o facilitador, tá bem? Cultivar um ambiente cativante, altamente propício à construção do conhecimento de forma segura, porque embasada na pesquisa, no estudo sério, no debate fraterno e agradável. Está no livrinho esse, né, primeiro, o livro 1, que as pessoas dizem assim, a gente pode começar direto por Mateus no livro 2. Eu digo, pode, meu filho, só que você vai estudar o Evangelho, provavelmente não será do mesmo jeito que estudou sempre, porque provavelmente não estudou nunca antes o Evangelho. Mas não será pela metodologia do Evangelho Redivivo que está explicada no livro 1. Deu para entender? Então não tenha pressa, meu filho, minha filha, queridos, estão nos ouvindo? Faça o livro 1, leva um aninho, alguns estão fazendo com 6 meses, o livro 1, mas entenda a metodologia. Os participantes também precisam entender metodologia, não é só o facilitador, não. Sentir, então, autoconhecer-se, interagir, participar e acolher. Construir novas pontes para a intra e a inter-relação saudável fortalece o grupo, cria vínculos e evita a dissensão. Sobretudo, tende a ardente caridade uns para com os outros. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Então, nós estamos buscando a interação, a participação, o acolhimento, que define a capacidade de sentir. Método de Kardec, reflexões finais, os 5 minutos finais do encontro, são considerações destinadas à autorreflexão apresentadas na forma de uma frase, imagem, poema, canto, alguma coisa que vocês queiram. O importante é que os participantes saiam do estudo cogitando sobre o assunto, com o desejo de seguir tratando dele com alguém. Conversar com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o companheiro, com alguém que conhece. Não é? Esse é o momento do viver. Muito bem. Tem muito mais do que isso, mas nós vamos precisar interromper, não é? Por causa do nosso tempo. Eu queria só mostrar para vocês, vou fazer uma... Aqui a gente faz mais algumas reflexões sobre o meditar, o conhecer, a orientação de Emmanuel, que eu vou colocar para vocês, que eu já citei, mas vou colocar para ficar na memória. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Palavras de Alcione, está então na parte segunda, como nós dissemos, capítulo 3 do livro Renúncia. Se não leu o livro ainda, convite para ler o livro Renúncia, tá bem? E aqui nós teríamos, então, um exemplo de aplicação. Eu vou só mostrar para vocês, tá bem? Nós isolamos João capítulo 3, versículos 1 a 3, né? E aqui está dito o que ele trata, que a gente poderia, então, nesse momento, fazer aqui a metodologia com vocês, não é? Então, aqui nesse momento é a apresentação. O facilitador explicaria que Nicodemos aparece 3 vezes na Bíblia, está contextualizando, diz onde foi, mas aparece só uma vez no Evangelho segundo o Espiritismo, diz onde, era fariseu, membro do Sinédrio, não há informação segura além das de João sobre ele. Aí Michelangelo coloca ele na Pietà, olha a Pietà aqui, olha, né, ajudando José de Arimateia a retirar o corpo de Jesus da cruz. Está baseado em João 19, 39 a 42.
situamos aqui, isso levaria em torno de 10, 15 minutos, mais ou menos, essas explicações, não é, que vai fazendo. Pode ser que algum facilitador já tenha alguma ideia, que ele já leu, que ele viu, e aí, nesse momento, pode até apresentar. Aí começa a discussão da tese. Conhecer e meditar. Então, a gente pode fazer com base em perguntas. Olha só, quantas perguntinhas. Por que Nicodemos somente aparece em João e não nos outros evangelistas? As pessoas só veriam a primeira pergunta. A gente prepara o PowerPoint direitinho para apresentar só a primeira. Aí o grupo fala, discute e tal. Aí o facilitador faz algum complemento se necessário e vamos para 2. Não é a 2 aqui, ó. Com base em que Nicodemos reconhece Jesus como mestre? E vai se dialogando, vai conversando. A melhor maneira de provocar o diálogo são as perguntas reflexivas que a gente vai fazendo. Mas não é a única metodologia, tá bem? Então aqui a gente escolheu dessa maneira para mostrar. Aí vem a antítese. Olha que interessante. Quando estava pesquisando, eu vi que a minha Bíblia de Jerusalém não tinha a mesma versão de uma outra Bíblia de Jerusalém que eu conhecia em espanhol. Então eu fui procurar informações e vi que a Bíblia de Jerusalém, que nós espíritas precisamos comprar para o estudo do Evangelho Redivivo, é da Paulus, tá bem? Porque a outra, ela tem alterações que não correspondem à própria proposta dos tradutores, que foi uma equipe. Então, se você vai comprar a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a outra, estou só esperando a oportunidade, não é? Quem sabe agora, dessa vez que eu estou em Brasília, porque eu estou vivendo em Barbados, no Caribe, eu tenho a chance de ir numa livraria, vou comprar a edição da Paulus, que é a 2002, que é aquela que respeita, não é, a tradução em francês, porque no próprio francês tem uma outra adaptação já, que altera essa tradução. Vejam como são as coisas, não é? E aí, então, essa antítese foi o que eu apresentei. Atenção que tem essa antítese, essa divergência. Não abrimos para discussão, só apresentamos aqui e vamos para o meditar e sentir a síntese ou conclusão. Depois daquela análise, a gente apresentou a antítese rapidamente e vamos aqui para a síntese ou conclusão. Então, uma mensagenzinha, um poema, alguma coisa para reflexão, dá um tempinho. Aqui, se alguém quiser colocar alguma coisa ainda, tudo bem, mas não é mais um momento de falar propriamente. É um momento de interiorizar, tá certo? Então, aqui você já faz aquilo que dura 10 ali, né? A síntese ou conclusão, 10, 15, máximo 25 minutos. Mas, se tiver alguém que fizer alguma coisa para apresentar, dá tempo e deve se deixar nesse caso. Bom, aqui então eu estava antecipando um pouquinho, nesse momento ainda deve se deixar a manifestação dos participantes. É na parte seguinte, quando você vai no vivenciar, que já não precisa mais de manifestação, tá bem? São as reflexões finais, são aqueles 5 minutos finais, que se apresenta normalmente uma pergunta, 2 perguntinhas, para a reflexão das pessoas, um texto que deixa a pessoa pensando sobre o assunto, e a bibliografia geral, então. E aqui nós temos, não é? O Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido, no registro de Emmanuel, palavras de Alcione, e a gente vai, então, fechar aqui. Não é? Tem que salvar porque eu fiz modificações, e eu vou deixar de compartilhar. Eu já deixei de compartilhar, não é isso? Vocês estão me vendo agora. Wagner, nós temos 6 minutinhos. Tem alguém que tem alguma dúvida que ficou, alguma perguntinha que a gente possa atender? Eu volto a repetir, isso aqui não é um exemplo de Evangelho Redivivo, isso aqui é uma apresentação da metodologia, não utilizando a metodologia do Evangelho Redivivo, tá bem, Wagner? E, Carlos, uma questão assim, muito importante que nós gostaríamos aqui de reiterar é a importância da metodologia. Lembrando que aqui em Santa Luzia nós temos 16 casas espíritas e não são muitas casas que desenvolvem esse projeto, o Evangelho Redivivo. Então, um dos objetivos do nosso evento é realmente trazer uma visão da metodologia, lembrando que a própria FEB, esse ano, é uma campanha do Evangelho, para que a gente realmente possa trabalhar a mensagem do Cristo de uma forma mais um pouco organizada. Vamos lembrar de Honório, né?
com o trabalho do Mildinho, que ele desenvolveu aqui conosco na União Espírita Mineira. E eu queria abrir um parênteses aqui, Carlos, porque no momento que nós iniciamos, eu optei por não fazer a sua apresentação. Agora chegaram alguns companheiros aqui, e eu gostaria de falar que o Carlos Campetti, ele é diretor do programa FEB TV, tá certo? Ainda é, Carlos? Não, isso não, ainda mudou. Eu estou como diretor da FEB e coordenador da área de estudo do Espiritismo. Isso, então tá ok, né? Coordenador da área do estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional e Exato. da Federação Espírita Brasileira. Então é sempre um prazer estar com você. Lembrando aqui que o verdadeiro objetivo, e até para as pessoas que chegaram agora, a nossa ideia foi trazer essa metodologia e, a partir dos companheiros que vão falar, o Mário Jorge, do Centro Espírita Amor e Caridade, já chegou, vai fazer a segunda parte. E na parte da tarde, o Mário vai falar sobre os evangelistas, e na parte da tarde nós vamos continuar nessa linha, reiterando a importância do conhecimento geral do Evangelho. Então, assim, ficamos muito felizes da sua participação. A proposta nossa, como a questão do seu tempo, caso as pessoas tenham algum questionamento, alguma situação, nós podemos estar te encaminhando e passamos para elas também. Pode mandar. Porque Oi, eu estou vendo que a Gil está aí, olha. Deixa eu liberar deixa eu liberar o áudio dela aqui, Carlos. Só um momento. Oi, Gil. A Gil está na Europa. Agora estamos Tudo bem ouvindo. com vocês, Bom, Gil, aí? como é que vai? Estou bem aqui, direto Ótimo. de Winterthur, na Suíça, em trânsito. Vim para os 25 anos do SEAC, lá no Castelo de Verdon. Foi maravilhoso. Um abraço, viu? Vou ficar aqui. Daqui a pouco tem que pegar o carro para ir. Daqui a pouco tem que pegar o carro para ir para Luxemburgo, viu? Vamos passar por Constância, lá na Pedra de João Rus. Aí eu lembro de vocês, viu? Tá ótimo. Tira uma foto lá para registrar. Isso, vou tirar Tudo de mesmo. bom, muita paz. Beijo. Isso aí, Wagner, é fruto do Sem Fronteiras, né? Exatamente. Eu pensei que fosse abrir para o pessoal participar e eu coloquei o link lá, sabe? Obrigado, viu, Gil? Tudo de bom. Abraço para todo mundo aí, fiquem tudo, tá bem? Tchau. Até mais, gente. Bye, bye. Ok, obrigado, viu? Então nós vamos passar para o intervalo. Muita paz a todos.